A proteção das florestas e da vegetação nativa ocupa posição central no direito ambiental brasileiro, porque esses ecossistemas possuem enorme importância para o equilíbrio climático, a conservação da biodiversidade, a preservação dos recursos hídricos e a qualidade de vida da população. O avanço do desmatamento, da expansão urbana e das atividades econômicas intensificou ainda mais a necessidade de regras específicas voltadas à proteção da vegetação natural. Nesse vídeo eu vou explicar o Código Florestal, as áreas de preservação permanente e a reserva legal, mostrando como funciona o sistema jurídico brasileiro de proteção das florestas e da vegetação nativa. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito atingir 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a alcançar essa meta. Vamos lá! A principal norma sobre o tema é a Lei nº 12.651, de 2012, conhecida como Código Florestal. Essa legislação estabelece regras sobre proteção da vegetação nativa, exploração florestal, áreas protegidas dentro das propriedades rurais e utilização sustentável dos recursos naturais. O Código Florestal procura equilibrar proteção ambiental e atividade econômica, especialmente no contexto das propriedades rurais. A legislação busca compatibilizar produção agrícola, pecuária e preservação dos ecossistemas naturais. Esse equilíbrio gera debates intensos no direito ambiental brasileiro. De um lado, existe preocupação com preservação ambiental e combate ao desmatamento. De outro, surgem argumentos relacionados à produção de alimentos, desenvolvimento econômico e uso produtivo das propriedades rurais. O Código Florestal trabalha com vários instrumentos de proteção ambiental. Entre os mais importantes estão as áreas de preservação permanente, conhecidas como APPs, e também a reserva legal. As áreas de preservação permanente, as APPs, são espaços protegidos, cobertos ou não por vegetação nativa, que possuem função ambiental específica. Essas áreas recebem proteção especial em razão de sua importância ecológica. As APPs ajudam a preservar recursos hídricos, estabilidade geológica, biodiversidade, fluxo gênico da fauna e flora, além de proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Outro aspecto importante é que as APPs existem tanto em áreas rurais quanto urbanas. A proteção não se limita apenas às grandes florestas ou propriedades agrícolas. Uma das APPs mais conhecidas são as faixas marginais dos cursos de água naturais. A vegetação existente ao redor dos rios desempenha papel fundamental na proteção dos recursos hídricos. Imagine um rio totalmente desprotegido, sem vegetação próxima às margens. A tendência é o aumento da erosão, o assoreamento e a degradação da qualidade da água. A vegetação ciliar ajuda a estabilizar o solo, reduzir impactos das chuvas e filtrar sedimentos antes que eles atinjam os cursos d'água. Por isso, o Código Florestal estabelece faixas mínimas de proteção ao redor dos rios. A largura da APP varia conforme a dimensão do curso d'água. Rios maiores normalmente exigem faixas de proteção mais amplas. Outro exemplo importante de APP são as áreas no entorno das nascentes e olhos d'água perenes. Essas regiões possuem grande relevância para a manutenção do ciclo hidrológico e preservação dos recursos hídricos. O Código Florestal também protege encostas com elevada declividade, topos de morros, restingas, manguezais e outras áreas ambientalmente sensíveis. Essas regiões frequentemente apresentam fragilidade ecológica ou desempenham funções ambientais importantes. A ocupação desordenada pode aumentar riscos de erosão, deslizamentos e degradação ambiental. Imagine construções irregulares em encostas extremamente inclinadas e desprovidas de vegetação. Além do dano ambiental, podem surgir riscos graves para a segurança das próprias populações humanas. Outro aspecto importante é que as APPs possuem proteção relativamente rígida. Em regra, a vegetação dessas áreas deve ser preservada. No entanto, o Código Florestal admite algumas hipóteses excepcionais de intervenção ou supressão da vegetação em APPs. Essas situações normalmente envolvem utilidade pública, interesse social ou atividades de baixo impacto ambiental. Imagine a necessidade de implantação de uma obra essencial de saneamento básico ou abastecimento público. Dependendo da situação concreta, a legislação pode admitir a intervenção controlada em APP,
Mesmo nessas hipóteses excepcionais, costumam existir exigências ambientais destinadas a reduzir impactos ecológicos e compensar eventuais prejuízos ambientais. Outro instrumento central do Código Florestal é a reserva legal. A reserva legal é uma área localizada dentro da propriedade rural que deve ser destinada à conservação da vegetação nativa. Diferentemente das APPs, a reserva legal não possui relação direta com a fragilidade geográfica específica da área. A sua função principal é assegurar a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos naturais dentro das propriedades rurais. A reserva legal integra o imóvel rural e deve ser mantida pelo proprietário ou possuidor da área. O percentual da reserva legal varia conforme a localização da propriedade no território nacional. Isso ocorre porque diferentes biomas possuem características ecológicas distintas. Na Amazônia Legal, os percentuais de reserva legal costumam ser mais elevados em razão da importância ecológica da floresta amazônica. Em outras regiões do país, os percentuais são diferentes. Imagine uma propriedade rural localizada na região amazônica. O proprietário poderá ser obrigado a manter parcela significativa da vegetação nativa existente no imóvel. Outro ponto importante é que a reserva legal não se confunde com a APP. As duas áreas possuem funções ambientais diferentes e regras próprias. Em algumas situações, APP e reserva legal podem coexistir dentro da mesma propriedade, mas continuam juridicamente distintas. A reserva legal admite utilização econômica sustentável em determinadas hipóteses. Manejo florestal sustentável, ecoturismo e exploração controlada de recursos naturais podem ser permitidos conforme regras legais. A ideia não é transformar toda a reserva legal em área absolutamente intocável, mas garantir o uso ambientalmente sustentável dos recursos naturais. Outro aspecto importante do Código Florestal é o Cadastro Ambiental Rural, conhecido como CAR. O CAR funciona como registro eletrônico obrigatório para imóveis rurais. Nele devem constar informações relacionadas às APPs, reservas legais, remanescentes de vegetação nativa e áreas de uso consolidado. O cadastro busca ampliar o controle ambiental das propriedades rurais e facilitar o monitoramento da vegetação nativa. Imagine um sistema nacional contendo informações georreferenciadas sobre vegetação protegida dentro das propriedades rurais brasileiras. O CAR procura justamente criar essa estrutura de informação ambiental. Outro instrumento importante previsto no Código Florestal é o Programa de Regularização Ambiental. Esse programa busca permitir a regularização ambiental de propriedades rurais que apresentem passivos ambientais relacionados a APPs ou reservas legais. Em vez de adotar apenas a lógica puramente punitiva, o programa procura estimular a recuperação ambiental gradual e a regularização das propriedades. Outro aspecto relevante é que o Código Florestal trabalha com o conceito de área rural consolidada. Trata-se de área ocupada anteriormente com atividades agro-silvipastoris, edificações ou benfeitorias. A legislação criou regras específicas para o tratamento dessas áreas, buscando equilibrar recuperação ambiental e realidade econômica consolidada. Esse tema gerou debates intensos durante a elaboração do Código Florestal em 2012. Muitos defendiam recuperação ambiental mais ampla, enquanto outros argumentavam que exigências excessivas poderiam comprometer atividades econômicas já estabelecidas. Outro ponto importante é que o Código Florestal também disciplina a exploração florestal. A utilização econômica das florestas depende de observância de critérios ambientais e autorizações legais específicas. Exploração irregular de madeira, queimadas ilegais e desmatamento sem autorização podem gerar consequências administrativas, civis e penais. O combate ao desmatamento ilegal tornou-se uma das principais preocupações ambientais do país. O avanço da destruição da vegetação nativa produz impactos sobre a biodiversidade, recursos hídricos e mudanças climáticas. Outro aspecto relevante é que a proteção da vegetação nativa possui relação direta com a preservação dos recursos hídricos. As florestas influenciam infiltração de água no solo, manutenção das nascentes, estabilidade climática e funcionamento do ciclo hidrológico. Imagine uma região intensamente desmatada. A tendência pode ser redução da qualidade dos recursos hídricos, aumento da erosão e alteração do regime de chuvas.
Por isso, a proteção da vegetação nativa não representa apenas preocupação paisagística ou ecológica abstrata. Existe relação direta com a agricultura, abastecimento humano e estabilidade ambiental. Outro ponto importante é que a vegetação nativa também desempenha papel relevante no combate às mudanças climáticas. As florestas funcionam como importantes reservatórios de carbono. O desmatamento libera gases de efeito estufa e contribui para o agravamento do aquecimento global. A preservação das florestas brasileiras ganhou enorme relevância internacional, justamente em razão desse papel climático. Outro aspecto relevante envolve os conflitos fundiários e econômicos relacionados à proteção da vegetação nativa. Em várias regiões existe tensão entre expansão econômica e preservação ambiental. Questões envolvendo agronegócio, mineração, expansão urbana e exploração madeireira frequentemente entram em conflito com as exigências ambientais do Código Florestal. A aplicação da legislação ambiental exige justamente tentativa constante de compatibilizar produção econômica e sustentabilidade ambiental. Outro ponto importante é que a fiscalização ambiental das áreas protegidas representa um grande desafio prático. O Brasil possui enorme extensão territorial e grande diversidade de biomas. Monitorar desmatamento ilegal, queimadas e ocupações irregulares exige utilização de tecnologias de satélite, sistemas de georreferenciamento e operações de fiscalização ambiental. Além disso, a recuperação de áreas degradadas frequentemente demanda longos períodos e investimentos elevados. Outro aspecto relevante é que o Código Florestal possui forte relação com a função socioambiental da propriedade rural. O direito de propriedade continua garantido constitucionalmente, mas o uso da terra deve observar limitações ambientais impostas pelo ordenamento jurídico. Isso significa que o proprietário rural não possui liberdade absoluta para eliminar integralmente toda a vegetação existente no imóvel. Outro ponto importante é que a proteção da vegetação nativa beneficia não apenas o meio ambiente, mas também a própria atividade econômica no longo prazo. A conservação do solo, da água e do equilíbrio climático favorece a produtividade agrícola sustentável e reduz riscos ambientais futuros. Perceba que o Código Florestal criou um sistema complexo de proteção da vegetação nativa, combinando preservação ambiental, planejamento territorial e utilização sustentável dos recursos naturais. Entender o funcionamento das APPs, da reserva legal e dos mecanismos de regularização ambiental ajuda bastante a compreender como o direito ambiental brasileiro busca proteger os ecossistemas florestais sem ignorar a realidade econômica e social do país. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a frase: conhecer o direito muda destinos. Conhecer o direito muda destinos. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma grande chance de que você seja uma pessoa que realmente deseja crescer. A maioria das pessoas até sonha com uma vida melhor, mas poucas procuram conhecimento, poucas reservam um tempo para estudar, poucas têm disposição para enfrentar as dificuldades e continuar caminhando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Talvez você esteja estudando para concursos há pouco tempo, talvez você já esteja nessa jornada há meses ou até há anos, talvez você já tenha se perguntado se realmente consegue aprender tantas matérias. Talvez você já tenha comparado o seu desempenho com o de outras pessoas e sentido que você estava ficando para trás. Mas eu quero que você lembre de algo muito importante. A aprovação não costuma ser construída por pessoas perfeitas. Ela costuma ser construída por pessoas que continuam avançando. Um passo por vez. Um capítulo por vez. Uma aula por vez. Uma página por vez. E se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Muitas vezes, uma simples indicação pode ajudar alguém a encontrar um caminho que ela estava procurando. E aproveitando que nós estamos falando sobre os estudos, eu quero apresentar rapidamente um novo material que eu preparei com muito carinho para quem deseja aprender o direito para concursos públicos de uma forma simples e organizada. Ao longo dos últimos anos, milhares de pessoas já chegaram ao meu canal com a mesma dificuldade. Elas queriam estudar para concursos, mas se sentiam completamente perdidas quando encontravam as matérias jurídicas. Algumas nunca tinham estudado o direito antes. Outras já tinham tentado começar várias vezes, mas abandonavam porque os conteúdos pareciam difíceis demais. Foi pensando nessas pessoas que eu criei o Direito Básico para Concursos. É um material que foi desenvolvido especialmente para quem está começando do zero ou
para quem sente que ainda não conseguiu construir uma base sólida nas matérias jurídicas. É um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias mais importantes para concursos públicos. Dentro de cada matéria, eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. Isso significa que você não precisa perder tempo tentando descobrir sozinho o que estudar primeiro. O conteúdo já foi organizado para facilitar a sua caminhada. Além disso, todo o material foi escrito em linguagem simples. Eu procurei explicar os assuntos como se estivesse conversando com você. Ali, no Direito Básico para Concursos, ao longo dos capítulos, há diversos exemplos práticos para ajudar na compreensão dos temas. O objetivo do Direito Básico para Concursos não é apenas apresentar conceitos. O objetivo é fazer você realmente entender o que está estudando. Afinal, quando você entende um assunto, fica muito mais fácil lembrar dele na hora da prova. Talvez você já tenha percebido que muitos materiais parecem ter sido escritos para especialistas. O iniciante abre um livro e encontra termos difíceis, explicações complicadas e uma linguagem que afasta em vez de aproximar. Eu quis fazer exatamente o contrário. Eu quis criar um material que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei os meus estudos. E eu não estou falando apenas como professora, eu também já fui estudante. E lá na escola eu era uma aluna normal. Eu não era nenhuma superdotada. Inclusive, eu fiquei em recuperação em algumas matérias lá na escola. O que fez diferença na minha vida não foi, então, um talento extraordinário. Foi dedicação, foi disciplina, foi força de vontade, foi levar os estudos a sério. Quando eu cursei Direito, eu me dediquei intensamente. Eu concluí a faculdade com média 9,5, a maior média da minha turma, e eu recebi uma medalha por esse desempenho. E antes mesmo de concluir a graduação, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e também em 2 concursos públicos. Então, logo após me formar, eu tomei posse e comecei a minha trajetória como servidora pública concursada. E aqui no YouTube, eu sempre estive aqui ensinando. Eu já publiquei mais de 1.000 vídeos gratuitos no YouTube ao longo de mais de 10 anos. Esses vídeos já ultrapassaram a marca de 50 milhões de visualizações. E durante todo esse tempo, eu sempre procurei fazer uma coisa muito simples: explicar o direito de um jeito fácil de entender. No box Direito Básico para Concursos, além dos 7 e-books, além desses 7 livros digitais, você também recebe, como bônus, o curso Aprovação Acelerada. Nesse curso eu reuni 7 aulas com estratégias que podem ajudar você a estudar melhor. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco, como memorizar melhor os conteúdos, como estudar leis e códigos para concursos, como definir o seu caminho, como desenvolver a mentalidade necessária para continuar avançando e como aprender mais rápido. Tudo isso foi pensado para ajudar quem deseja construir uma preparação mais eficiente. E para que você possa conhecer o material com tranquilidade, a compra conta com garantia de 7 dias. Então você pode avaliar o conteúdo e verificar se ele faz sentido para o seu momento. Se você quiser conhecer o Direito Básico para Concursos, o link está disponível na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar uma coisa muito clara. Eu não quero que você se sinta pressionado. O mais importante é que você continue estudando. O Direito Básico para Concursos é a forma mais rápida de acessar esse conteúdo, organizado e estruturado. Mas você também pode continuar aprendendo através dos vídeos gratuitos que eu disponibilizo aqui no canal. Existem centenas de vídeos e diversas playlists organizadas para ajudar você a evoluir. Inclusive, eu já gravei mais de 1.000 vídeos gratuitos justamente porque eu acredito que o conhecimento deve alcançar o maior número possível de pessoas. Se você assistir alguns vídeos por dia, mesmo que sejam poucos minutos, em pouco tempo você vai começar a perceber uma grande diferença no seu entendimento das matérias jurídicas. O importante é manter a constância. O importante é não abandonar o seu projeto. O importante é continuar caminhando. E antes de encerrar, eu quero dizer mais uma coisa. Eu acredito que existe algo especial em quem escolhe estudar, mesmo quando ninguém está olhando. Existe algo especial em quem continua tentando, mesmo depois das dificuldades. Existe algo especial em quem decide investir no próprio crescimento. Se você chegou até aqui, talvez seja porque existe dentro de você uma vontade sincera de mudar de vida. Talvez seja porque você sabe que você pode conquistar mais do que você conquistou até agora. Então não deixe esse sonho parado na gaveta. Dê o próximo passo. Comece hoje. Leia algumas páginas, assista a uma aula, faça um resumo, continue avançando.
E agora eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para você clicar e aproveitar. Escolha pelo menos mais um vídeo para assistir hoje. Seu futuro agradece por cada passo que você dá agora. Até!